Querida irmã, caro irmão, simpatizante dos comentários bíblicos do nosso grupo de biblistas do Brasil, conhecido como Grupo São Jerônimo. Boas-vindas neste domingo, da liturgia deste domingo, dia 7 de agosto de 2022. A liturgia de hoje nos apresenta 3 textos muito importantes. Vou destacar uma ideia das 2 primeiras leituras e deter-me um pouquinho no Evangelho de Lucas de hoje. A primeira leitura tirada do livro da Sabedoria tem um texto muito interessante que diz assim que Deus confiou de fato a promessa da salvação aos pais, aos antigos. E nessa promessa da salvação como um testamento, Deus distinguia 2 coisas. A salvação e o mérito aos justos e a perdição aos injustos ou aos inimigos e maus. Poderíamos colocar esse texto em paralelo com o Deuteronômio no capítulo 30, onde de fato o autor do Deuteronômio, ou os autores, colocam a teoria dos 2 caminhos, a vida e a morte, a salvação e a perdição, uma mesma tese no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. A segunda leitura de hoje, tirada da carta ou do texto aos Hebreus, destaca de modo muito claro a posição da fé. E a fé é uma forma de já ter aquilo que ainda não se tem, ou seja, de já possuir aquilo que se espera. E o paradigma desta fé inquebrantável é colocado diversas vezes no Novo Testamento, a figura de Abraão. Abraão é o arquétipo daquele que crê, daquele que segue, aguenta, suporta, mas crê e segue os caminhos do Senhor. E a terceira leitura, digamos assim, um pouco o centro dessa nossa liturgia de hoje, é o Evangelho de Lucas, no capítulo 12. E aqui encontramos diversas instruções aos discípulos. Sempre lembrando que o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, envia 12 discípulos, depois, no capítulo 10, acrescenta outros 72. E, então, estaríamos aqui com um grupo, ao menos hipotético, de 84 discípulos e discípulas, evidentemente, que acompanhavam Jesus. Nesse texto de hoje, dentro desse capítulo 12, podemos destacar 3 coisas. A primeira, não ter medo por ser um grupo pequeno. A segunda questão, ter os reins cingidos. E a terceira coisa é, de fato, a vigilância. No primeiro aspecto, não temer por ser um grupo pequeno, é que muitas vezes os discípulos se desanimam por serem poucos. Essa exortação pastoral tem uma pertinência hoje muito, muito grande, porque muitos evangelizadores se desencantam facilmente, não vão a lugares de periferias, não vão a lugares onde de fato não tem muita receptividade, porque dizem o povo não crê, não há gente que justifique a minha presença. Servem a exortação de Jesus. Não temer por ser um grupo pequeno. Ele também começou com 2, acrescentou outros 2, depois os 12, depois os 70, outros 72. É por ali que se faz a missão. E aí vem as metáforas que nós encontramos no Evangelho, o grão de mostarda e outras metáforas do começo pequeno e depois se vai crescendo. Na segunda exortação, a questão dos reins cingidos. Os reins cingidos significa, de fato, uma metáfora de dizer o seguinte: prontidão permanente. Sempre, todo dia é o dia de estar preparados para a missão. É como aquele que, de fato, está pronto para o trabalho, com ferramentas, com conhecimentos, com instruções. Esses reins cingidos podem ser caracterizados, de fato, como esse preparo constante para a missão. E ele precisa ser renovado. A cinta dos reins, a couraça dos reins, é a couraça da sabedoria que precisa adaptar-se, adequar-se, atualizar-se todo dia. A terceira metáfora é a vigilância. E essa vigilância, de fato, é fundamental. Por quê? Porque nós não sabemos quando somos solicitados a evangelizar. E nesse contexto, vem a pergunta de Pedro:
se essas metáforas, esses ensinamentos eram só para eles, discípulos, ou para todas as pessoas. E é evidente que essa é extensiva a todos aqueles que acreditam que são batizados. Portanto, na liturgia de hoje, 3 ensinamentos muito importantes. Primeiro, saber da promessa da salvação feita aos justos. Segundo, o modelo, o arquétipo da fé a Abraão. E a terceira, o discípulo que não deve temer as coisas do mundo, nem temer por ser pequeno grupo, mas acreditar de fato em quem o convocou e o abençoou para essa missão. Portanto, vamos em frente com rins cingidos, lâmpadas acesas e muita vigilância sobre toda a missão, sobre todos aqueles que são confiados, sobre todos os aspectos da promoção pastoral da justiça, da solidariedade, da hospitalidade e do amor.